até agora achar a qualidade da imagem vai ser melhor, porque eu vou gravar o que eu estou fazendo aqui, certo? Em vez de gravar ali. Tá? Então, tudo bem, hoje a gente vai falar sobre operações diferenciais com vetores, né? Especificamente, né? Nós vamos ver as operações e defini-las, né, adequadamente, certo? O gradiente, né? São as generalizações, digamos assim, de derivadas no espaço dimensional. Um modelo gradiente, o outro divergente, né? E o último, o rotacional. Gradiente é uma operação diferencial sobre um vetor, tem um significado sobre um escalar, né? Tem um significado físico, né? E gera, essa atuação sobre o escalar gera um vetor, né? Esse vetor a gente vai interpretá-lo, certo? Tem um significado que é um vetor que aponta no sentido de máxima variação da função, né? No espaço. E tem a máxima taxa de variação dessa função no espaço, né? O divergente, por sua vez, é uma operação sobre um vetor, né? E gera como resultado um escalar. Tá? Tem um significado físico importante também, que determina os pontos de criação e sumidor de linha de campo. Certo? E o rotacional, por sua vez, é uma operação realizada sobre um vetor e gera como resultado um vetor que dá uma medida da propriedade de circulação de campo, né? Em torno de um ponto no espaço, campos rotacionais, né? Então vamos começar com gradiente, né? Vamos considerar, para a gente poder defini-lo, certo? Uma função de 3 variáveis, certo? E uma superfície no espaço, né? Digamos, superfície F igual a C, né? A superfície, como a gente falou anteriormente, é uma relação de 3 variáveis do sistema de coordenadas, certo? E digamos que essa superfície S, né, seja dada pela equação F, ou seja, uma conexão de 3 variáveis F de Y igual a C, uma superfície bem próxima, né, a essa superfície F pode ser obtida simplesmente variando o parâmetro por uma pequena quantidade, digamos, de DC. Né? Então, você obtém aí uma superfície vizinha. Certo? No fundo, o que a gente quer saber é o que seria o gradiente dessa função F. F igual a C é uma superfície. F é uma função. Não tem nenhuma representação geométrica no espaço dimensional. Tá? F igual a C é uma superfície. Né? Então, no fundo, a gente está construindo essas superfícies para tentar interpretar o gradiente. Né? Então, vamos olhar essa superfície aqui mais ou menos de lado, né? De frente. Certo? F igual a C, né? E essa outra superfície, F igual a C mais DC. E aqui você tem F igual a C mais DC. Né? E um ponto P sobre essa superfície aqui. Um ponto Q em qualquer lugar, especificamente vou colocar o segundo ponto sobre a segunda superfície. Né? Vamos definir o vetor de deslocamento diferencial, que vai daqui para cá. Essa distância é bem pequena, né? Mas aqui de DL, tá certo? E nós sabemos que é o DL, né? DL em cartesianas, por exemplo, né? É igual a dx AX, né? Mais dy a y mais dz a z, né? E a pergunta é, qual é a variação de f entre p e q? Certo? Uma pequena variação, isso pode ser obtido por uma generalização da série de Taylor, né, para a função de uma variável, série de Taylor de 3 variáveis, né? Se x, y e z, o ponto p, né, é representado pelas coordenadas x, y, z, né? E o ponto q é representado por x mais... Talvez eu devesse usar delta x para... Delta é um pouquinho maior do que d, né? Não existe muita diferença. Isso
são variáveis mudas, né? Mas vamos botar delta x, delta y, delta z. Então, que seria x mais delta x, né? Y mais delta y e z mais delta z, e a variação, ou seja, o vetor de deslocamento define o vetor de diferença desses dois pontos, né? Ora, a função calculada no ponto Q em relação à função calculada no ponto Q é uma diferença df, né? Vou chamar aqui. df, que f de p, vou botar assim, né? Vamos botar os três argumentos de uma vez, menos f de q, né? Isso em primeira ordem, né? Quanto menor for a distância dos dois pontos, isso aqui é aproximadamente, né? O primeiro termo seria Taylor de uma função de três variáveis, né? Isso aqui seria a primeira derivada de f de x, né? Em qualquer, ou em p ou em q, porque eles são tão próximos que tanto faz a calculação derivada ou em p ou em q, ou entre eles, delta x, mais df dy, delta y, mais df dz, delta z, né? Então, o df, ou seja, a variação dessa função f entre esses dois pontos, pode ser escrita como um produto escalar. Observe que você pode definir um vetor com três componentes, tá? E aqui você tem as componentes do vetor de deslocamento, que a gente mudou o nome dele para delta L, delta minúsculo L, né? Então, nós temos aí que df, né, vai ser igual a esse vetor, componentes, né, df dx, certo? Df dy, né? E df dz, tá certo? Isso aqui é um D, né? Produto escalar, tá certo? Com, vou botar aqui embaixo, tá? O vetor de deslocamento, que é a x, delta x, né? Mais a y, delta y, mais a z, delta z. E aí você tem, naturalmente, aparecendo uma operação diferencial sobre um escalar, que é esse primeiro termo entre parênteses, né? Certo? Então, essa operação é a ação do operador nabla, que define, né, em cartesianas, certo? Por essa expressão, cada componente do nabla não tem valor nenhum, é apenas uma operação diferencial, né? Um operador diferencial, certo? E quando ele age sobre uma função, ele gera essa operação que a gente chama, nabla de f, a gente chama de o gradiente, né? O primeiro vetor, né, o df, né, a variação de f em primeira ordem, é essa operação diferencial sobre a função f, nabla aplicada a f, que gerou um vetor, três componentes, produto escalar com o vetor de deslocamento delta L. Então, a gente usa essa notação desse operador simplesmente para não ficar escrevendo um produto de três termos com três termos. Tá? A gente usa dois termos só. E compacta a notação. Essa é a ideia de definir esses operadores no espaço tridimensional, para não ficar usando três componentes o tempo todo, né? Da mesma forma que pega um vetor de três componentes, só representa ele por um nome e uma seta, tá certo? Então, uma operação diferencial desse tipo, a gente representa só por essa operação aí, né? Vamos interpretar essa operação chamada gradiente, que é essa operação aqui, né? Gradiente de f, né? Chamar de gradiente de f. E isso aqui é chamado de operador nabla, né? Coisas diferentes, certo? O operador nabla, ele atua sobre funções e vetores, sobre funções que está gerando uma operação, que é o operador, que é o vetor gradiente, né? Vamos interpretar aqui. Suponha que eu pegue na superfície f igual a c, tá? Os dois pontos sobre ela muito próximos, tá certo? Deixa eu só... Tem um negocinho aqui, eu estou com o metronome ligado aqui, deixa eu ver se eu consigo desligá-lo sem parar o sistema. Deixa eu ver aqui rapidinho. Está ligado aqui, está no meu ouvido o tempo todo. Muito bem. Então, suponha que você pegue os dois pontos P e Q, tá certo? Sobre a superfície F igual a C. Então, o que acontece com a variação de F, né? Ora, se F igual a C, a variação de F, né? Delta F, né? Igual a zero, certo?